O governo municipal está propondo o retorno às aulas, mesmo com a pandemia de Covid-19 fora de controle no Brasil. O que isso implica? A Universidade de Granada, na Espanha, afirma que colocar 20 crianças ou mais numa sala de aula implica em pelo menos 808 contatos cruzados em 2 dias, ou seja, um risco de contágio eminente. Aqui no Brasil não é diferente, pois o vírus não tem nacionalidade, não respeita fronteiras, não é gripezinha e mata. Além do contágio na escola, existe o risco do contágio no deslocamento de casa até a unidade escolar. Dentro da escola, é impossível manter o afastamento necessário. O CEP entende que o espaço escolar é mais do que um espaço de saber acadêmico. É um espaço de convivência e vivência, um espaço de afeto e encontros. Sem a possibilidade de manter contato físico, sem a possibilidade de compartilhar brinquedos, sem a possibilidade de ver o sorriso um do outro, a escola perde sua função social. Além disso, sabemos que existem muitos estudantes que moram em espaços apertados, junto com irmãos, pais e avós, podendo colocar em risco de contágio outras pessoas. Sem mencionar que a volta às aulas representa também o risco de contágio dos profissionais de educação. Profissionais estes que, em alguns casos, são do grupo de risco ou têm familiares neste grupo. Retornar às aulas agora, quando a pandemia nem atingiu o seu pico, é condenar os mais pobres e vulneráveis ao contágio. É colocar em risco os profissionais da educação e o sistema de saúde. É irresponsabilidade, é ser conivente com o genocídio governamental. CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro. Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Estamos ao vivo aqui da TV CEP, mais um episódio da TV CEP, tendo hoje a oportunidade de estar debatendo um tema importante da educação libertária sobre o sindicalismo. Temos a participação aqui de 2 professores. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Vili, participo da direção da Regional 1 do CEP. Sou professor de Sociologia da rede estadual, trabalho em Nova Iguaçu. E vou ter hoje o prazer de estar participando dessa discussão com o Guilherme e o José Damiro, professores, um da rede estadual, outro da universidade, vão trazer a experiência deles de pesquisa e, a experiência do chão da escola, que é muito importante, para estar debatendo com todo mundo que hoje vai estar aqui acompanhando a gente esses temas, tá? Então, cada um dos professores vão falar em torno de 20 a 25 minutos, fazer uma exposição, e a gente, em seguida, vai estar dialogando com o pessoal que está acompanhando a gente hoje aqui na TV CEP. Podemos começar com o Guilherme? Damiro. E depois... Primeiro Damiro? Primeiro Damiro, isso. Primeiro Damiro. Então, professor, eu vou deixar, inclusive, vocês viram que eu não fiz a apresentação de vocês dois, tá? Eu vou passar aí essa responsabilidade para vocês também. Tá joia? Pode falar, Damiro. Bem, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Boa noite ao Guilherme, ao Will, né? E vou trazer um pouco aqui uma trajetória do pensamento, da educação anarquista, e vou fazer uma apresentação, vou colocar uma apresentação aqui que eu organizei, e aí a gente vai poder, eu vou falando um pouco e a gente vai
fazer uma exposição aí dentro desse tempo, né? E aí a gente depois abre para as questões, aí as pessoas que tiverem dúvidas ou questões para serem colocadas, né? Só confirmando, está aparecendo a apresentação. A apresentação aparece. Não. Vamos tentar de novo. Fiz um teste à tarde, vamos ver se ele vai agora. Novamente. Aqui ele aparece que ele está, acho que está entrando ainda. Vamos lá. Bem, parece para mim que não carregou ainda, mas eu vou iniciando, agora foi. Muito bem. Ficou melhor? Como está? Ainda não apareceu aqui para mim, professor. Agora? Agora sim. Tá, então perfeito. Vou deixar nesse mesmo formato que ele não está conseguindo abrir. Eu vou apontar, vou trazer algumas contribuições para essa conversa, para essa noite, né, que nós estamos aqui. Eu chamei de Educação e Anarquismo, apontamentos históricos, né? Eu vou falar um pouquinho de um breve histórico do pensamento anarquista em educação, como que ele vai se articulando, e aí depois, no final, eu coloco algumas questões aí para reflexão, como provocação também, né? Meu nome é José Damiro, né, de Moraes, está aí. Atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, da Escola de Educação, Departamento de Fundamentos de Educação, e ocupo, nesse momento, a direção da escola, né? E nós temos órgãos colegiados, então esse momento eu estou como diretor lá. Então, a educação e anarquismo é uma parte assim, das pesquisas que eu faço. Eu também transito dentro do universo da capoeira Angola, né? Sou mestre de capoeira Angola, então, mas isso é uma outra conversa, deixa para uma outra oportunidade. Mas, dentro da minha pesquisa, então, eu fiz alguns levantamentos históricos do conceito de anarquismo e educação, né? Então, inicialmente, eu fiz um recorte, né, claro, eu falo um pouco procuro trazer aqui para todas e todos, sobre o Congresso, né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, ou Primeiro Internacional, que funcionou de 1866, os congressos, até 1872, né? Nesses debates dentro da AIT foram muito ricos, principalmente no campo da educação, né? Então, muitas das questões da educação que estão dentro do pensamento anarquista, a gente vai encontrar no interior da AIT. Em 1866, né, eram várias delegações, várias sessões da AIT, e que vão aprovar, no final do Congresso, a proposição da delegação francesa, em que o Congresso vai declarar que o ensino profissional deve ser teórico e prático, para que não forme uma aristocracia com instrução especial, né? E aí também com um adendo, em que ele declara que ele quer a liberdade de consciência, a separação entre igreja e Estado e de exclusão em todas as escolas e todas as espécies de educação religiosa, né? Então, nesse momento, se tem um controle, se uma presença da igreja dentro do ensino religioso, dentro da educação, né? Então, aqueles operários ali reunidos, aqueles trabalhadores, vão estar se posicionando contra isso, né? É importante também dizer que nessa
o pensamento que está ali, de certa forma, aparecendo, né, tem uma influência grande do Pierre-Joseph Proudhon, que é um anarquista, em que vai colocar que educação e trabalho deveriam caminhar juntas, né? Então, isso vai estar dentro do Congresso. Ele havia falecido em 1865, mas muitas pessoas ali, muitos trabalhadores que dentro da AIT tinham uma influência do pensamento proudhoniano, que a gente pode chamar assim, né? Nesse Congresso ainda de 66, nós encontramos, né, dentro da aprovação, a sociedade não pode permitir nem pais e patrões empregar para o trabalho crianças e jovens, a não ser que combine esse trabalho produtivo com educação, com exceção às crianças da primeira infância, né? Então, ou seja, até isso depois vai aparecer em outros lugares, que todos devem ser produtores, né? Você sai do papel de consumidor quando você é criança, né? Você vai se transformando também em produtor, né? Consumidor e produtor, né? Então, esse é um pensamento que está por trás também dessas discussões, né? Finalmente, o que é aprovado? A necessidade de uma educação mental, no sentido intelectual, educação corporal, tal como os exercícios de ginásticas e militares, né? Isso era uma questão comum na época, né? Educação tecnológica, baseada nos princípios gerais e científicos de todo o modo de produção e, ao mesmo tempo, iniciando as crianças e os jovens no manuseio dos instrumentos elementares de toda a indústria. Então, há uma preocupação de formação que depois a gente vai entender para onde ela está canalizando, né? Essa formação que está trazendo as ideias de educação e trabalho, né? No segundo congresso, em 1867, né, entre as várias discussões que ocorrem, também nós temos a preocupação com a educação, né? A resolução aprovada, uma educação científica, profissional e produtiva, né? E aí aparece algo interessante, que é um plano de educação integral, né? Mas não é uma educação integral, como a gente vê hoje, de tempo integral, né? Mas uma formação das pessoas, uma formação integral das pessoas, né? Junto a isso, a organização de escolas, oficinas, né? Então, como eu falei, a questão do trabalho, né? Relacionado com a educação, né? E aí tem uma discussão que coloca que a palavra educação gratuita é uma contradição, porque os impostos para os cidadãos são utilizados, né, nas despesas. E aí também que a educação é indispensável e que nenhum pai tem o direito de privar seus filhos. Assim, o Congresso não concede ao Estado o direito de substituir o pai, apenas em sua incapacidade de cumprir seu dever, em qualquer caso do programa, né? Então, esse Jaime Guilherme que está aí, o Guilherme que aparece, ele participou da Internacional, então ele relatou o que ocorreu, né? E esqueci de dizer, mas esse trabalho foi baseado em cima das atas do Congresso, né? Então, um material muito rico, inclusive para entender um pouco o pensamento socialista, né? E, claro, sem dúvida, o anarquismo dentro desse pensamento. No terceiro congresso de 68, há uma discussão muito grande sobre a educação integral, sobre a educação de modo geral, e aí se convida, né, que naquele momento não é possível um ensino, organizar um ensino racional, integral, e aí o Congresso convida as sessões a estabelecer cursos públicos para tentar remediar todo quanto for possível a insuficiência da instrução, né? Ou seja, como... Então, as sessões do Congresso e o Congresso em si recomenda, né, que se organize. Em 69, não ocorreu a discussão do tema instrução integral, né? A quarta questão e a quinta, que era de crédito,
foi enviada para o próximo congresso, né? E lembrando, só destacando também que em 1868, várias sessões apresentaram relatórios sobre educação. Então, foi uma discussão muito rica, né? E em torno do tema da instrução integral. Depois, só para falar dos congressos, depois há uma guerra entre a França e a Prússia, né? E não ocorre congresso em 70, não ocorre congresso em 71, nós temos a Comuna de Paris, em 1871, e o próximo congresso é em 1872, em que há uma manobra para a expulsão do Bakunin, Guilherme, Paul Robin, entre outros ali que se colocavam contrário ao pensamento e as propostas de Marx dentro da IT, né? Agora eu passo para as experiências educacionais, para ter uma ideia um pouco do que foi concretizado dentro que não foi só um pensamento anarquista, né, mas também as práticas anarquistas em educação, né? Eu vou começar pelo Paul Robin. Como disse, ele foi um membro da Internacional, né, e ele assumiu a administração de um orfanato, o orfanato de Prévost, que era Joseph Prévost, que criou um orfanato numa região que chama Saint-Puy, no norte da França. E nesse orfanato, quando o Joseph Prévost morre, ele passa para a municipalidade e com algumas condições, né, que não fosse administrado por sistema religioso nenhum e fosse criada uma junta para ser administrado esse orfanato. O Paul Robin vai ser chamado e ele vai assumir esse orfanato de 1880 a 1894. Nesse momento, ele consegue implantar um projeto, desenvolver um projeto de educação integral, né? E em que o objetivo era justamente o desenvolvimento máximo das crianças, né? Tanto física, intelectual, moralmente, né? Visando formar seres completos, né? Como eles falavam na época. E é um espaço grande, depois vou passar algumas fotos para se ter uma ideia. Se contava com uma granja, oficina, pequeno jardim botânico, né? Eu não vou ler o que está escrito aqui, né? Mas várias oficinas, né? Criou-se também uma aulas de natação, foi feita uma piscina para as crianças, né? Para os jovens do orfanato, para desenvolver todas as atividades manuais, né? Comprou-se máquina de datilografia, fotografia, bicicletas para passeios. Então, foi um projeto assim, muito grande, né? E que mostrou o potencial do campo educacional para o anarquismo e dentro desse pensamento da educação integral, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente olha essas seções, eram as divisões internas dentro do orfanato. Cada seção, composta por alguns jovens, né, passavam cada semana, eles iam passando por cada local, né, pela agricultura, cartonagem, costura, madeira, metais, as diversas oficinas, né? Então, isso é um termo do Charles Fourier, que é borboletear, né? Então, os jovens iam passando ofício, e aí depois, quando tivesse uma idade mais madura, fazer uma opção por aquilo que mais desejasse, né? Agora, vamos ver algumas fotos, né? Aqui uma aula de artes, né? As crianças estão todas, pelo que se parece, elas estão fazendo um desenho de um vaso, né? Que está ali no pedestal, né? O segundo desenho, a segunda foto, é dentro de uma oficina, né? Então, a gente olha aqui vários jovens trabalhando ali com maquinário, e isso em 1880 até 1894. Né? Na sequência, um passeio de bicicleta, né? Então, o uso do passeio, o uso do contato à natureza era muito comum nessa proposta, era comum, né? Do Paul Robin dentro do orfanato, né? Não eram aulas fechadas, então, inclusive, o próprio orfanato comprou uma propriedade próximo ao mar para levar as crianças para conhecerem,
né? Então, é um processo educacional diferenciado. Aqui, a foto não está tão nítida, mas é a piscina que foi construída pelos próprios jovens do orfanato. Essa piscina era salgada com sal marinho, né? Era processo de limpeza da água, né? E com aula de natação. Aqui, aula ao ar livre, então a gente pode observar que as crianças estão com umas pranchas, né? E fazendo anotações no campo, né? Bem, e outra experiência, Francisco Ferrer e Guardia, né, da Escola Moderna, 1901-1906, e em que é um projeto de educação, né, que eles chamam de educação racional, ou racionalismo, em que eles fundam uma escola, cria também uma editora para fazer os seus livros, né, em Barcelona, né, então dentro de uma Espanha católica e conservadora. Ele vai ser perseguido por isso, né, principalmente por algumas questões, por exemplo, da coeducação, né, meninos e meninas tendo o mesmo tipo de ensino, né, e depois ele vai ser fuzilado em 1909 em um julgamento montado por um tribunal militar, né. Então, em 13 de outubro de 1909, ele vai ser fuzilado. Com isso, de certa forma, transformou ele num mártir da educação, né, e também espalhou mais o conceito de educação de escola moderna, né. Inclusive, algumas escolas vão ser criadas aqui no Brasil com esse nome, né, Escola São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui em Petrópolis também. Então, a gente tem Niterói, a gente vai ter assim, uma criação muito grande de escolas com essa temática, né? E com os livros que eram feitos pela editora da Escola Moderna, inclusive alguns traduzidos para o português. Eu vou avançando, né? Esse é o Francisco Ferrer e Guardia, né? E aí o interior de uma sala da Escola Moderna, né? E em um dos relatos de uma escola em São Paulo, por exemplo, os estudantes no jornal que existia dentro da escola, chamava O Início, eles descrevem a escola de São Paulo e falam que existia, inclusive, um piano dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Então, para a gente ver a variedade e a riqueza do que acontecia dentro desse interior, né? Aqui algumas capas dos livros que foram feitos pela editora da Escola Moderna, né? Origem do Cristianismo, que é um livro histórico, né? Entre outros livros como astronomia, química, história, compêndio de história universal, né? Que eram livros utilizados dentro da escola, né? Inclusive, dentro desse compêndio de história universal, se colocava que a história, né, deveria se voltar para aqueles que não aparecem na história, né? E um livro de 1901, né, compêndio de história universal, né? Aqui, para se ter uma ideia do alcance e do racionalismo, da ideia do Francisco Ferrer, essa é uma escola nos Estados Unidos, né, em Nova York, né? E embaixo a gente vê o quadro do Francisco Ferrer, né? Aqui, a Escola Moderna, 1913, em São Paulo, né? E depois, em 1925, né, com o professor Adelino de Pinho, antes o professor João Penteado, né, no canto de bigode, ali no canto, e aqui o Adelino de Pinho, no outro canto, aqui para mim aparece à direita, né. Rapidamente, a penúltima experiência do Sebastião Faure, muito baseado nas ideias do Robin, inclusive ele recebe doação do Paul Robin para desenvolver o que ele chamava de comunidade educacional, não era uma escola, era uma comunidade, né, que foi de 1905 a 1917, ela só foi interrompida por conta da Primeira Guerra Mundial, e aí houve, então, não foi possível mais retomar, né, e a escola era dividida em grupos, né, e essa é uma ideia que estava lá na Internacional, nas discussões da Internacional, né, e é muito, como falei, próximo ao trabalho, à perspectiva do Paul Robin, porque aparece a questão dos serviços para os pequenos, para os médios, né? O borboleteando nas atividades, né?
E para os grandes também já entravam na questão do ofício específico, semelhante a isso, né? Algumas fotos, né? No telhado da casa a gente pode ver La Ruche, né? Que a tradução seria a colmeia, né? Aqui uma oficina, aqui a biblioteca da escola, dessa comunidade escolar, e aqui uma festa, né? Um cartão postal com uma festa para ajudar na manutenção desse espaço, né? Finalmente, eu vou falar um pouquinho também do Fernando Pelloutier, né? Da Bolsa de Trabalho, que é um movimento que começa a ocorrer a partir de 1887 em Paris, na França, e o objetivo dessas bolsas de trabalho era dar um espaço para os sindicatos e, de certa forma, controlar e colocar a serviço do Estado, só que, entretanto, isso acaba se tornando autônomo, né? As bolsas, elas começam a ter independência, né? Tem um problema de digitação ali, né? 2, mas tudo bem. E acaba se voltando para a organização da educação, criar serviço de mutualidade, melhoria da educação da classe para a classe operária, né? E até mesmo um espaço educacional para os trabalhadores, né? Estou chegando ao final. É preciso que a instrução seja integral, dizia o Fernando Pelloutier, né? Quer dizer, em vez de dar às crianças noções incompletas, né? Deveriam dar para ela todo o ramo de conhecimento, ela ter acesso a isso, né? E ele também vai falar sobre a escola pública, que vai começar com alguns temas mais próximos do que para essas discussões atuais, né? Ela deve ser gerida diretamente por seus usuários. Enquanto isso não ocorrer, o sistema de ensino público será o melhor instrumento de dominação. Eu fiz questão de ler porque isso é do Fernando Pelloutier, o pensamento dele, né? A escola pública, nesse modelo, é apenas um esboço de educação, assim como a república é um esboço de emancipação, né? E ele vem com uma fala de impacto, que é a ciência de sua infelicidade, né? Conhecer as causas de sua servidão, deve se tornar-se a ciência da sua emancipação, isso voltado para os trabalhadores, né? Para todos e todas os trabalhadores, né? Aqui a fachada da Bolsa de Trabalho, né? Um prédio imenso, né? No interior, com uma aula na interna, já com pessoas adultas, né? E, finalmente, encerrando, né? Perguntamos qual o objetivo da educação e quais os seus limites. Educacional, sendo honesto academicamente, a quem interessa a total autonomia das pessoas, né? E por que eu coloco isso, né? Porque dentro de um projeto de sociedade no anarquismo, né, a educação ela é extremamente importante. Por isso que temos que pensar que na sociedade que nós queremos, né, e como será o processo educacional, né, dentro desse processo de ruptura, de transformação social. Então, com essas questões e com isso, eu encerro minha exposição, né? Fazendo apenas uma nota aqui, que hoje nós ficamos sabendo que um antropólogo anarquista, né, que com 59 anos nos deixou e produziu muito material aí, e as pessoas depois podem até saber um pouco dele. Termino aqui minha apresentação e aí eu passo a palavra, então, agora para... Obrigado, hein, gente. Obrigado, professor José Damiro, pela sua contribuição inicial. Vamos passar a palavra agora para o Guilherme. E, em sequência, a gente dialoga um pouco com os participantes e as participantes. Pode começar, Guilherme. Boa noite, galera. Boa noite, Damiro, Vini, meus camaradas. O seguinte, assim, diria que hoje é um dia meio que histórico, né?
histórico, porque nós temos mais de 40 anos no sindicato, de existência de sindicato, do CEP, né? Que é um dos principais sindicatos da educação no Brasil. Se eu não me engano, acho que é o com mais filiados e filiadas da América Latina. Se não for o mais, é um dos mais. E, assim, eu conversei com alguns camaradas antigos e tal, são militantes antigos do CEP, e nunca tivemos um debate a respeito de educação libertária dentro do sindicato, em algum fórum oficial. Então, acredito que é fundamental, primeira coisa, falar isso de cara, né? A segunda coisa que eu ia falar é me apresentar, né, primeiramente, mas antes de me apresentar, vou agradecer ao meu grande amigo, camarada Rafael Mota, que faz parte da direção do CEP. Sem ele, acho que talvez tenha outros camaradas que tenham ajudado ele nos bastidores, mas se tiver, eu peço perdão por não citá-los, mas vou citar o Rafael, que tive contato direto com ele. Ele me ajudou diretamente com para articular e ajudar para essa atividade rolar. Então, Rafael, muito obrigado. Né? E eu sei que, infelizmente, tem muita gente da categoria, não, da direção do sindicato que não gostaria de estar assistindo e nem tendo esse debate aqui, mas mando um abraço para as pessoas também. Então, é o seguinte, vou falar primeiro um pouco de mim, né? Eu estou no meu 7º ano na rede estadual, eu dei aula há 6 anos na Baixada Fluminense, lá em São João de Meriti. Hoje em dia eu estou aqui tô no Colégio João Alfredo, em Vila Isabel, 2 matrículas aqui na capital do Rio mesmo. Queria também não só apresentar e agradecer meus grandes amigos, companheiros e companheiras da Rede Autônoma de Luta pela Educação, a Ralé, que sem eles também essa atividade não rolaria. Nós estamos militando junto no CEP, um coletivo que tenta atuar em rede há um tempo já, e nós estamos já há 3 anos já construindo, fazendo coisas. Acho que amanhã a gente vai, inclusive, lançar o nosso segundo jornal, nosso segundo número do jornal da Ralé. Espero que sim. Nós da Ralé também construímos a ATB, a Associação de Trabalhadores de Base, que inclusive o Damiro também faz parte, né? A ATB também está se construindo desde 2018 e 2019. E falando um pouco mais de mim agora, eu sou mestre em Educação pelo UFRJ, estou fazendo doutorado em História Comparada pela UFRJ também, faço parte e sou membro pesquisador do OTAL, Observatório do Trabalho da América Latina, e do CPDEL, coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias, ambos da UFRJ, e também sou editor da revista Estudos Libertários, tudo da UFRJ também, certo? Então, depois de me apresentar, e por último e não menos importante, sou professor e militante do coletivo que constrói o pré-vestibular Machado de Assis no Morro da Providência, há 11 anos, a chamada primeira favela, né? Então, passando agora, continuando o debate que o Damiro propôs aqui no início, um debate mais histórico, pegando final do século XIX, início do século XX, né? Acredito que a gente debater educação libertária e sindicalismo no CEP, ou em qualquer espaço institucional, na verdade, até parafraseando e dialogando muito também com o lema dessas lives do CEP, né? A gente está contando aqui como o Samba da Mangueira fala, né? É a história que a história não conta. Fala de educação anticapitalista, experiências revolucionárias na educação que busca transformar e subverter a ordem contra o sistema, de fato, sem falar em educação libertária,
é até meio, entre aspas, surreal pensar nisso, né? E a educação libertária sempre esteve ligada ao sindicalismo. O próprio Damiro colocou aqui as fotos, as experiências da Colmeia, da Escola Moderna, das bolsas de trabalho, da experiência com o Paul Robin na França no final do século XIX. Tudo isso são ligados aos movimentos sociais e movimentos da classe trabalhadora daquele momento, né? E isso para além dos marcos institucionais e legais, certo? E é por isso que eu gosto de falar educação libertária. Assim, nada contra, a pedagogia libertária também faz parte, meio que tem gente que acha que é sinônimo, tem gente que não. Eu prefiro falar educação libertária. Por quê? Porque eu acho que vai muito além do espaço escolar formal, muito além do espaço da universidade, muito além, por exemplo, da sala de aula, certo? Então, eu pincelei aqui alguns princípios que sempre nortearam as experiências de educação libertária ao longo da história e que, de certa forma, eu vou tentar dialogar com diversas experiências atuais, que, inclusive, eu participo, construo coletivamente, certo? Os princípios são o seguinte: primeiro, o princípio de ação direta, pensar num trabalho comunitário junto a moradores e moradoras de uma região, tem interferência do Estado, de instituição, de ONG, enfim, os próprios trabalhadores e trabalhadoras, os próprios moradores e moradoras de uma região podem, sim, buscar se educar. Aquela educação que vai, repetindo, que vai muito além do espaço formal. A autogestão também é um princípio importante. Parecendo que o Guilherme caiu a internet dele lá, né? Trancar aqui o microfone. Vamos aguardar um pouquinho, professor? Ele retornar. Sim. E essa situação da perda de sinal durante lives, cursos online, escolas, né? Ela chega a ser simbólica, né? Sim. Eu, inclusive, cheguei a conversar com o Guilherme, inicialmente, da dificuldade de um professor como eu, que tem internet e dados e não consegue acessar, às vezes, online, né? Como um debate desse demanda, né? Sim. Vamos aguardar o Guilherme. A gente já está recebendo várias perguntas, tá? Vamos tentar responder, se não todas, a maioria delas. Com a intervenção do Guilherme, eu imagino que algumas perguntas vão ser dirigidas a ambos e algumas especificamente, né, ao professor José Damiro e ao Guilherme Santana. E vamos torcer aí para o retorno dele. Vendo aqui. Tempo. Estou vendo até o WhatsApp aqui para ver se ele... Mas é isso, essa coisa da rede é complicada, a internet não é muito instável, e um horário assim, 19 horas, é um horário muito cheio, né? Então você tem um trânsito muito grande ali. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta anotada aqui, e aí quando ele chegar, ele retoma, né? Para não tomar... Sim. Eu acho que pode ser assim? Pode, eu parei o tempo dele também, de qualquer forma, tá, certo. professor? Perfeito, perfeito.
eu vou colocar aqui, eu vi uma pergunta, acabei, quando eu estava copiando a pergunta, não apagou o nome, né? Então, uma das perguntas fala o seguinte, né, sobre a questão da importância da escola, da educação libertária para mudar o paradigma educacional no decurso do século XX. Há uma influência muito grande do pensamento educacional anarquista, né, em vários projetos educacionais, né, que a gente vai ver. Inclusive o próprio Frenet, né, que tem uma proposta de educação, de escola, ele vai... essa mesmo. Eu não consigo ler direito, o meu óculos não está muito bem. Bensuro da Silva, alguma coisa assim. Que eu estou tentando responder para você, que é a educação libertária para a mudança do paradigma educacional do século XX. A gente vai ter, assim, o Frenet, por exemplo, vai sofrer influência de escolas anarquistas, né, no norte da Europa, e vai trazer essa coisa da escrita, né, das cartas, que aqui no Brasil a gente vai encontrar nos 1910, 1912, 13 nas escolas, pelos alunos, né? E muitas coisas vão ser absorvidas pelas escolas, inclusive pelo movimento da escola nova, né? A escola novismo, que no final do século XIX tem um dos congressos. Quando a gente olha assim as discussões, elas estão próximas àquilo que o anarquismo está colocando. Só que é uma apropriação, porque o projeto é diferente, né? O projeto da educação anarquista, ela caminha com um projeto de transformação social. Quando o Francisco Ferrer Guarda coloca que a educação é política, né, é justamente nesse sentido, né? No Brasil, a gente não temos escolas libertárias, anarquistas, assim, talvez o Guilherme possa até falar algumas experiências que possam estar ocorrendo aí, né? Mas dentro desse conceito, nós não temos. Nós temos algumas escolas públicas, né, que têm muito próximo a um projeto libertário, um projeto anarquista de educação, né? Então, por exemplo, quando a gente olha uma escola como a Desembargador Amorim Lima, em São Paulo, um exemplo, né, que é chamada Escola Sem Paredes, que tem como fonte de inspiração a Escola da Ponte, do José Pacheco. Então, a gente vai encontrar muitas similitudes com um projeto, né, de educação anarquista, né? Então, a horizontalidade, as assembleias dentro da escola para decidir as coisas, né? A escola trabalha com projetos, né? Então os estudantes não têm séries, né? Eu visitei lá, não tem séries. As crianças, elas vão pegando os projetos e vão desenvolvendo com o auxílio das outras crianças e com o auxílio dos professores que estão lá. E é sem parede mesmo, então são salas grandes com várias cadeiras assim agrupadas, e as crianças vão trabalhando, os jovens vão trabalhando ali, né? E só que aquela questão, né, que o Ferrer percebe isso, que o Paul Robin percebeu isso, que você tem que formar os professores para esse modelo de escola, né, para essa proposta de educação. Então, lá eles conseguiram, né, uma escola pública, eles conseguiram selecionar os professores para o projeto pedagógico deles. Se vocês tiverem curiosidade, basta procurar a escola Desembargador Amorim Lima, São Paulo, né? Tem um site e tem o projeto pedagógico lá, né? Então, que é outra questão que a gente sempre tem dificuldade, às vezes, de encontrar, mas está lá. Né? Acho que o Guilherme está voltando. Você voltar, entendeu? Voltei. Ô, gente, desculpa, eu tô falando empolgadão aqui e não sabia. Pode falar aí primeiro. Não, eu respondi uma questão só e aí depois eu retomo aí a outra parte, que é a conciliação da educação pública com a educação libertária. Tiro. Só para te avisar onde você parou. Guilherme, você pode continuar. Pode recapitular mais. Eu parei onde, gente? Você sabe onde eu parei exatamente? Você estava falando sobre a experiência
do Morro da Providência, aí você estava começando a falar sobre a questão da educação libertária, com a sua questão. Tá, beleza. Ótimo. Vamos lá. Então, Morro da Providência, tá. Eu falei dos exemplos. Vamos lá. Princípios. Voltar aqui, desculpa, eu não sabia que eu tinha caído. É porque, só para explicar, o roteirinho aqui que eu escrevi, então eu não estou assistindo vocês também. Por isso que eu estava falando aqui adoidado e eu não tinha visto que tinha caído. Mas vamos lá, vou retomar aqui. Alguns princípios que norteiam, por exemplo, a educação. Desculpa, eu vou falar os exemplos que eu pensei aqui em trazer de que estão acontecendo agora, nesse momento, aqui no Rio de Janeiro e outros lugares, e que dialogam diretamente com os princípios de ação direta, de autogestão, de autonomia política e, acima de tudo, anticapitalista, que norteiam toda a ideia de educação libertária, certo? Pensando aqui no próprio pré-vestibular comunitário Machado de Assis, na Providência, qual atuo, está há 11 anos lá, Biblioteca do Engenho do Mato, lá em Niterói, o pré-vestibular Solidariedade do MOB, lá no Movimento Organização de Base de Vila Isabel, a Escola Quilombola Cafundá Astrogilda, em Vargem Pequena ou Vargem Grande, não lembro de cabeça agora, a Escola Quilombista Andada dos Palmares, no Complexo Alemão, a Universidade Indígena Aldeia Maracanã, os cursinhos livres em São Paulo, são cursinhos pré-vestibulares populares lá, e que não só são os cursinhos para pensar a ideia de como é que eu vou dizer, de tentar aprovar uma molecada para a universidade pública, mas possui outros projetos, trabalhos e debates para além disso, tanto com estudantes, tanto com a comunidade que ao redor que atuam, certo? O projeto de educação popular, alfabetização e ocupações sem teto, sem vínculos com partidos ou movimentos como o MST, por exemplo. Diversas iniciativas de debates públicos, atividades de recreação com cunho politizado e lúdico, com crianças nessas ocupações ou em periferias. Educação com pessoas em situação de rua, como a escola de rua que tem aqui no Rio. A escola de rua é um projeto que uma galera, eu acho que não existe mais, mas até ano passado existia, que uma galera que atuava tentando alfabetizar, leituras e tentar uma aproximação com o morador em situação de rua. Né? Cito também um exemplo também concreto e contemporâneo, as ocupações de escola em 2015 e 2016. A gente sabe muito bem que foram mais de 1.000 escolas ocupadas em todo o país, em mais de 15 estados aconteceram ocupações nesse processo todo. Começou em São Paulo, mas em 2015, mas no ano 2016 foi boa parte do ano em diversos estados. Só que alguns princípios também foram colocados em prática, isso independente dos alunos eram ou não militantes, certo? Como, por exemplo, a construção de autogestão na prática, autonomia política, democracia direta, deliberação a partir da assembleia do que os estudantes estavam tentando construir ali, tudo isso fruto de ações diretas nas instituições de ensino, com pautas super bem definidas pelos estudantes, certo? Os estudantes, nesse período das ocupações, subverteram completamente o espaço escolar. E como assim subverteram o espaço escolar? Subverteram no seguinte: essa hierarquia clássica, direção, coordenação, funcionários, professores, e lá no fundo do poço, entre aspas, né, os estudantes ouvindo tudo, isso foi rompido. Completamente rompido. Certo? A gente pode pensar que existem outras formas, existiram diversas ocupações, como eu falei no início, mas só que, pensando no geral, as ocupações foram literalmente protagonizadas pelos estudantes, certo? E, repetindo, foram
subverteram completamente a ordem da escola formal que a gente tem. E isso também dialoga diretamente com os princípios da educação libertária. Aí, não sei se eu vou responder pelo Damiro, mas vou dialogar muito com uma pergunta que fizeram, que é como é que a gente pode dialogar o trabalho nosso em escola pública, na educação pública no geral, o Damiro na Unirio, na universidade, no ensino superior, e eu e Vire, por exemplo, nas escolas, com a educação libertária. Bom, aí eu vou pensar no que eu tento trazer no meu dia a dia, e sempre de forma coletiva, em conjunto, já fiz diversas atividades e trabalhos em conjunto com outros professores, outros colegas, até com de companhia teatral, por exemplo. É o quê? A princípio, buscar trazer conteúdos e atividades que vão além do currículo, com reflexão do mundo que vivemos. Nós situamos estudantes também das diversas desigualdades presentes, pautando debates antirracistas, de classe, antimachistas, e que, de certa forma, fazem gerar questionamentos daquele espaço no qual estudantes, docentes e funcionários estão inseridos nas regras institucionais. Vou dar um exemplo bem básico, assim, que eu acho importante pensar. Pode até não ser, por exemplo, pode ser pontual, na verdade, mas só que eu acho muito, muito bacana esse exemplo de fazer oficina de fanzine, como eu fiz com eu e um colega professor de português, lá na Baixada Fluminense. Os meus alunos não sabiam nem o que era um fanzine, por exemplo. Certo? O que é um fanzine? Ele foi explicar o que é um fanzine, as origens dele, como é que foi o movimento punk, por exemplo, certo? E como é que isso pode ser trabalhado em sala de aula, e a matéria era desigualdade social. A gente debateu, por exemplo, questão de gênero, questão de raça, questão de classe, tudo isso pensando, eles desenvolvendo fanzines, e apresentaram para a própria, as turmas que eles faziam parte, em grupo, né? Foi muito bacana essa experiência, que eu acho que isso é uma experiência bem básica, de como é que a gente pode subverter, trabalho em conjunto com outros professores, e vai muito além do currículo, por exemplo, certo? Projetos de educação indígena e quilombola, já citei, né? Mas que também dialogam e reforçam todos esses princípios de ação direta, de autogestão, por exemplo, valorizar os saberes da terra, valorizar, acima de tudo, os saberes construídos pela comunidade. E isso é muito além do que a escola vai nos dar, do que a educação formal, pública, dita pública, né, vai nos dar também. Aí, pensando aqui, a escola pode e deve ser uma escola do povo, da comunidade, e não somente pertencente a um órgão do Estado, Secretaria de Educação, ou o órgão do governo federal, certo? Pensar a escola, que a comunidade tenha esse sentimento de pertencimento da escola. Isso é muito difícil pensar hoje em dia, só que isso precisa ser praticado. Temos exemplos também pelo país em relação a isso também. Tá? Por último, eu queria pensar em exemplos lá fora do mundo e tal. Tem diversos exemplos. Tem a escola em Mérida, acho que é em Mérida, na Espanha. Tem diversos escolas na própria Europa, em que trabalho de educação estão sendo desenvolvidos. Eu pensei muito também em territórios que estão passando por, de fato, revoluções nesse momento. Existem duas revoluções nesse momento no mundo. Essas revoluções são autônomas e pensadas a partir do saber popular, a partir dos saberes locais, que é em Rojava, no Kurdistão, que é em Chiapas, no México.
essa educação desenvolvida nesses territórios também é centrada o quê? Nas vivências, na ancestralidade, tudo isso sem desconectar com o que acontece no mundo, de forma alguma. Então, a gente tem que pensar também que nessa confusão que muita gente faz, né? Não confundir autonomia com isolamento. Pelo contrário, a autonomia que que existe, por exemplo, no Chiapas, com os zapatistas, enriquece muito o trabalho que eles têm feito lá, já desde 94. E eles têm contato com movimentos sociais do mundo inteiro. E não estão de forma nenhuma isolados, pelo contrário. Certo? E para o penúltimo tópico, é importante, é um lema que eu gosto muito de levar não só para a sala de aula, mas pensar na militância em geral, que é o lema dos zapatistas, que é mandar obedecendo e obedecer mandando. Acho que é um lema que é muito importante a gente pensar a nossa prática de sala de aula, a nossa prática de movimentos sociais, ter cada vez mais humildade no nosso dia a dia, ter cada vez mais aproximação com quem a gente quer militar, aprender muito, na verdade, certo? E, por fim, uma homenagem ao grande, gigante David Graeber, que faleceu hoje, infelizmente, com 59 anos, muito novo, não sabemos ainda a causa. Ele tem uma frase dele, quer dizer, no livro um projeto de democracia, que ele narra o antes, durante e depois do Occupy Wall Street, do qual ele foi um grande entusiasta e militou e divulgou muito aquele movimento importantíssimo em 2011 nos Estados Unidos, que ele fala o seguinte, que o papel dos anarquistas no mundo, na nossa militância, é tentar construir uma nova sociedade dentro da casca dessa antiga sociedade. Ou seja, é tentar criar novos mundos nesse mundo que a gente vive. Então, acho que a minha contribuição nesse momento acho que para por aqui. E agora a gente pode ir para o debate. A gente está com algumas perguntas no chat. Algumas delas foram direcionadas. Eu poderia estar lendo algumas dessas questões. No momento que o Guilherme caiu, o professor José Damiro ele iniciou, inclusive, a resposta a uma dessas, né, que falava sobre a relevância da educação libertária em processo de mudança. Vocês, Guilherme e professor, querem que eu leia aqui ou vocês também estão conseguindo visualizar? Eu vou ler uma delas que parece que está em aberto, né, que não foi direcionada, tá? Do Matheus Mendes. Como podemos falar em educação libertária em escolas que não são libertárias, como as escolas públicas do país? Há educadores e grupos de educadores que tentam algumas propostas libertárias, buscando autonomia pedagógica, mas seria possível falar em uma educação libertária para além de iniciativas ainda esparsas e de menor alcance? É para mim a pergunta? Eu não ouvi direito. Aqui. Três perguntas. Qual foi essa aqui? Qual foi a maior influência na educação escolar? É isso? Que eu olhei aqui, ela está em aberto.
Não, como Sim. podemos falar em educação libertária em escolas que não são libertárias, como as escolas públicas, tá? Tem uma outra questão da Hannah Cavalcante que está em aberto, né? E vocês poderiam, num primeiro momento, tentar responder, tá? Essas duas. E tem uma série de questões aqui que também estão direcionadas, algumas ao professor José Damiro, outras ao Guilherme. Então, eu vou somar a questão do Matheus Mendes à questão que a Hannah Cavalcante colocou. Como seria uma escola que aplicasse esses princípios na prática hoje? Poderíamos propor decisões mais horizontais, participação de estudantes, etc. Então, vou deixar primeiro essas duas questões para vocês responderem. Vai lá, Damiro. Obrigado. Eu estava respondendo uma lá inicial que foi mais direcionado para mim, pelo menos colocaram o meu nome, né? Sobre se existem escolas libertárias nos dias de hoje no Brasil. Acho que o Guilherme lhe deu um panorama da movimentação que existe, mas não são escolas assim, estão dentro desse movimento do pensamento, das práticas educacionais libertárias, né? É possível conciliar a educação libertária com a educação pública? Eu acho que vai de encontro um pouco de que forma, né? Um pouco do que a Hannah também está colocando, né? Como seria uma escola que aplicasse esse princípio na prática hoje, né? Eu acho que tem uma questão assim, né? A gente tem que pensar que a escola pública, né? Quando a gente fala escola pública, né? A gente está muito acostumado a falar da escola estatal, né? E aí, isso eu vou pegar lá do Pelletier, o Fernando Pelletier, que eu trouxe aí, ele falava o quê? Que a gente tem a escola pública, é nossa, né? Ela paga pelo aquilo que o Proudhon fala lá atrás, né? A escola pública, né? Não existe gratuidade, né? Todo mundo está pagando por ela. Então, nós temos que ocupar esse espaço, né? Tomar esse espaço para a população, para instrumentalizar a população. Quando o Fernando Pelletier coloca que para as pessoas saberem a razão da sua infelicidade, né, é justamente para procurar construir alguma coisa diferente com aquilo, né? Construir uma nova, buscar uma construção de uma nova sociedade, né? Então, eu acho que é possível conciliar dentro das práticas, cada vez mais buscando a questão da autonomia do indivíduo dentro da escola e voltado para a sociedade, né? E a questão da horizontalidade, a participação, né? E também para as pessoas entenderem que aquela escola pertence a elas, né? Não é uma escola do Estado, a escola é pública, a escola pertence àquelas pessoas que estão ali, àquela comunidade. Ou seja, as pessoas participarem dentro daquele espaço e tomarem para si, né? E acho que vai muito nesse encontro. Então, algumas escolas que têm uma proposta, por exemplo, uma escola libertária, lá que o Guilherme falou, né, Paideia, lá na região de Mérida, na Espanha, né, então ela funciona por assembleias, né, a desembargador Amorim Lima, em São Paulo, por assembleia. Então, os estudantes participam diretamente com todas as idades. Então, ou seja, você vai aprendendo a fazer isso como algo normal, como algo natural, que faz parte do processo, né? Eu acho que vai em contra o que o Matheus colocou, né? Como falar uma educação libertária em escolas que não são libertárias, né? Eu acho que é a construção do espaço, né? Tipo aquele jogo Go, né? Você vai ocupando o espaço. Acho que você tem que colocar as discussões, colocar essa questão da autonomia, colocar a questão da autogestão pedagógica, né? Tudo isso em construção. É difícil? É difícil, né? Mas aquilo assim, o que é possível a gente fazer em torno disso? O que nós podemos fazer para contribuir para isso? Eu nem penso assim naquela coisa da teoria da jaula, né? Vamos expandir um pouco mais a jaula. Não, eu acho que é a questão de propor questões mesmo, propor desafios. O que nós podemos fazer para envolver as pessoas entenderem que aquilo pertence a elas, que todo esse mundo pertence a elas e não é de proprietários que marginalizam, que exploram, que expulsam elas da escola, dos lugares, né? Eu acho que vai um pouco nesse caminho, né?
eu acho que eu tentei dar conta dessas questões, acho que o Guilherme pode completar, acho que tem uma pergunta específica para ele também. Não, acho que o Damiro já comentou bastante sobre essa questão de tentar, ao máximo, colocar o espaço escolar não como algo da instituição Estado, de governante A ou B, e sim da comunidade. A escola ela é construída em um território cercado por pessoas. As pessoas precisam se apropriar daquele local ali. A escola é pública e ela é uma escola que precisa ser pensada e colocada para que a população entre e se, como é que eu vou dizer, se apoderar, não, se sinta pertencente àquele espaço. Isso é um trabalho que demora muito. Às vezes nem se consegue fazer esse trabalho. Por exemplo, existem direções escolares que são extremamente, assim, ligação com milícia, ligação com vereadores e deputados e que perseguem, de fato, estudantes ou professores que tentam fazer algum trabalho mais emancipatório, de fato, na prática. Por isso que é importante pensar, tentar, ao máximo, fazer esse trabalho sempre coletivo, tentar, ao máximo, trabalhar com os estudantes e ter o seguinte na nossa cabeça: nós não vamos conquistar nada sozinhos e nem transformar a sociedade de forma individual. É sempre de forma coletiva. Quando eu falei aqui, por exemplo, aonde eu milito, aonde eu estudo, aonde eu trabalho, por exemplo, está tudo interconectado, estou sempre ligado a coletividades, sempre. Eu não estou nunca individualmente pensando e colocando as minhas demandas políticas e de forma individual, certo? Então, acho que esse eu estou completando só o que o Damiro falou, já falou os exemplos, acho que já está falado, já falei muito exemplo também na minha fala. Qual a outra questão mesmo que eu esqueci? Não várias, na verdade, né? Bastante questões aqui. Muitas questões. Vai dando uma lida que eu vou ver aqui uma que foi colocada para mim também, Tá. me permite? Sim. E é a questão da presença das mulheres nessas escolas, né? Uhum. E também do formato Prevost, né? Do que chama de infância, né? Então, as crianças, elas iam no formato Prevost, os mais jovens, né, os mais novos, assim como no La Ruche do Faure, né, Sebastião Faure, elas vão participando do cotidiano da escola, fazendo as coisas, né? Vão aprendendo a fazer, descascando frutas, trabalhando, ajudando na cozinha, varrendo coisas. Então, pequenininho já vai aprendendo a trabalhar. Então, eu, por exemplo, tenho uma criança aqui de 13 anos, menino, e aí ele vai vendo, fazendo as coisas, ele vai lá, vai se interessando, vai imitando, né? A criança vai fazendo isso. Então, dentro dessas escolas se tem isso, né? Na Paideia, né, como que é o processo de aprendizagem até da escrita? Então, eles fazem atas das assembleias. Então, os mais novos vão aprendendo a escrever fazendo as atas, né, junto com um outro colega um pouco mais velho, ou seja, há uma interação, a educação é coletiva, né, naquele espaço. Né? Outra questão sobre a participação das mulheres nessa escola, sejam como alunas, como professoras ou como apoiadoras. A gente vai ter muitas mulheres dentro do campo do pensamento anarquista em educação. Por exemplo, Luiz Michel, né, uma professora, vai fazer uma discussão na Comuna de 1871, né, sobre a educação. No Brasil, Maria Lacerda de Moura, a Maria Soares, irmã do Florentino e Carvalho, ou então o Primitivo Soares, né, que é um grande militante no campo do anarquismo aqui no Brasil, e vão estar dentro das discussões de educação, vão estar como professoras dentro dessas escolas, né? Mulheres também que foram alunas dessas escolas, né? Aí vão aparecer muitas mulheres que vão passar pelas escolas, vão entrar nos
grupos de teatro, que dentro de toda a movimentação da cultura libertária, fazendo um recorte só no Brasil, né? A diretora da Escola Moderna do Francisco Ferrer, lá em Barcelona, era uma mulher, né, Clemence Jacquinet, né, que inclusive escreveu o livro de história, né, História Universal, compêndio de História Universal. Então, assim, você tem muitas mulheres dentro do movimento que estão, assim, participando ativamente do processo educacional. O Guilherme. Vamos lá. Tem uma questão aqui, Guilherme, tá? Sim. Feita pelo Rafael, que dialoga um pouco especificamente sobre a questão das ocupações, tá? E o exercício daqueles princípios que você elencou, mas você também pode dialogar com a questão anterior feita da participação das mulheres, né? Nesses processos. Eu vou ler rapidamente aqui para você, tá? Essa foi direcionada para você. Qual foi a maior influência nas ocupações escolares, dentre as estudadas por você até o momento? A autogestão e a horizontalidade ou a influência partidária e a verticalidade? Como se encontram, na atualidade, esses estudantes ex-ocupas, né, que tiveram essa formação autonomista? Existe um acompanhamento quanto à realidade social desses estudantes hoje? É possível ainda, dentro do CEP, se construir uma escola experimental? Vamos lá. Por partes. Bom, a maior influência que eu acho que nas pesquisas que eu tenho encontrado, né, assim, eu estou fazendo um comparativo Chile, São Paulo e Rio, né? E é interessante como é que uma coisa influenciou a outra. Os vídeos, as imagens, as cenas e o processo no Chile influenciaram muito as ocupações de São Paulo. Tanto é que, não sei se vocês lembram disso, vocês viram, acompanharam, a palavra de ordem mais forte dos estudantes de São Paulo em 2015 era acabou a paz. Isso aqui vai virar o Chile. Certo? Então, é uma influência direta desse processo do Chile. E uma coisa influenciou a outra. E São Paulo influenciou Rio de Janeiro e outros lugares do país. Certo? Então, uma coisa levou a outra. Então, é uma comparação, um estudo comparado e, ao mesmo tempo, contingencial. Porque são contingentes, né? São coisas que vão uma coisa levando a outra, não estão destacadas, uma coisa vai influenciando a outra. O processo influenciando o outro. Outra coisa é o seguinte, autogestão e horizontalidade. Tá. Então, eu responderia o seguinte, que a influência direta dos estudantes foi a questão da autogestão mesmo. O estudante não... Acredito eu, é um chute muito por alto, não sei isso, mas a grande maioria mesmo, de fato, não tinha noção do que era anarquismo. Boa parte não tem hoje, isso é verdade. Uma parte tem, ainda bem. Mas uma parte não tem, não tinha noção do que era anarquismo. Então, como é que foi esse processo? Foi na prática, cara. Então, aí, mais uma vez, dialogar com tanto a ideologia quanto a prática quanto a teoria. O anarquismo, a educação libertária, a prática libertária ao longo da história, nunca foi centrada na teoria apenas. Não existe teoria sem prática. Não existe prática minimamente sem pensar no que se está fazendo. Certo? Então, os estudantes, quando ocuparam as escolas, eles perceberam ali, até conversando com muitos deles, a minha escola, que eu trabalhei em São João de Meriti, foi ocupada
Muito bacana o processo lá, inclusive. Ele entendendo o seguinte, que eles só iriam conseguir minimamente construir aquela ocupação, aquele movimento ali, se eles dividissem tarefas. Não ficarem centrados em uma figura ou outra. Essa figura ou outra, alguns foram perseguidos, inclusive. Certo? Então, foi muito na prática mesmo. Então, pensar a autogestão e a horizontalidade foi muito mais em relação à prática do que ler em manuais ou teoria, que a galera foi colocando isso e construindo o movimento. Certo? Como se encontram atualmente os estudantes? Então, eu conheço vários. Assim, acompanhamento, como é que está? Essa galera está sendo acompanhada, assistida e tal? Eu creio que não. Alguns acho que estão, alguns são militantes hoje em dia, de partidos ou não, mas boa parte deles, acredito eu, que não está sendo assistido, não. Seguiram a vida trabalhando, ou, assim, desempregados, são universitários, alguns não acabaram a escola. Esse processo de ocupação das escolas, ele é muito nebuloso e muito heterogêneo também, de você tentar entender, certo? Porque, assim como eu falei agora há pouco, muitos foram perseguidos, muitos mesmo, certo? Seja por direções escolares, seja por capangas locais de milícia ligada às direções, por políticos locais também, por familiares ou estudantes que eram contra as ocupações, certo? Eu tenho um exemplo de um menino que era, na época, ele era da sétima série, e ele foi parte da ocupação, ele não dormia na ocupação, mas ele fazia parte ia para a escola, fazia as atividades, muito bacana. E o menino, assim que a família descobriu, ele ia escondido para a escola quando estava ocupada. A família não sabia que a escola estava ocupada, e ele ia para a escola. Então, o que acontecia? O que aconteceu quando a família descobriu? Tirou da escola. E perdeu contato com ele. A escola também não conseguiu manter o contato com ele. Não sei do paradeiro desse menino hoje em dia. Está com a família, deve estar com a família, mas como é que ele está hoje em dia e tal, não sei, não faço ideia. Infelizmente. Então, é bem complexa a situação, certo? E a última pergunta aqui do Benju: é possível ainda dentro do CEPS construir uma escola experimental? Digo experimental porque, eu creio muito nisso. Eu acho que o sindicato, assim como era antigamente, e o sindicalismo precisa se reinventar, precisa pensar em alternativas para além do Estado, precisa pensar que precisa se autossustentar, precisa criar maneiras de se autossustentar, criar maneiras, por exemplo, de não depender do Estado, de político A ou B, do partido XYZ. Precisa pensar como é que no modelo de escola, no modelo de educação para o nosso estudante, no modelo, por exemplo, de diversas formações políticas, certo? Tanto para educadores e educadoras, para funcionários, para estudantes. Isso precisa ser pensado. Para ontem, na verdade, se eu não me engano, a POESP lá em São Paulo tem uma escola. Acho que outros sindicatos também têm. Eu não tenho certeza, tá? Se alguém foi de São Paulo e está aqui no chat acompanhando e tal, para falar essa informação, poderia falar. Mas eu acho que é isso, é para ontem. Não tem como você ficar preso a essa estrutura burocrática de sempre, desde a época do Vargas, que está essa estrutura, e não se pensa outra forma, certo? Como a gente falou no início do debate da Mia, trouxe exemplos históricos fundamentais, a educação libertária ela nunca foi pensada só como educação formal.
ela é pensada muito ligada a movimentos sociais. E o CEP, ou qualquer sindicato de educação, precisa e necessita pensar em escolas, em outro formato de educação, para além do que a gente está vendo aí desde sempre. Certo? E aí, só para finalizar mesmo, que eu estou falando muito, mas eu acho que é importante, que dialoga muito com o que rapidinho, com o que o CPDEL aqui, da UFRJ, o pessoal do CPDEL colocou, sobre o conceito de epistemicídio na educação. É isso, acho que o epistemicídio, a princípio, é um conceito que o Boaventura Sousa Santos, sociólogo português, cunhou, né? De destruir e apagar epistemologias do dia a dia, na verdade, né? Dos debates que tiveram na universidade, na escola, do cotidiano, e fazer com que isso não acontecesse. Por exemplo, o saber indígena, o saber quilombola, o saber dos anarquistas, tudo isso é apagado do currículo escolar. Isso é um epistemicídio, por exemplo. A gente precisa, de maneira urgente, por exemplo, colocar isso em prática, trazer esse debate com mais força. Assim, é uma coisa que eu acho que a gente não pode esperar mais. Se a gente esperar mais ainda, então a gente vai perder tudo, até o que resta de escola nas ocupações, escola pública, o que resta de público nas escolas está para acabar. Inclusive, nossa carreira enquanto servidores públicos, os caras querem acabar também. Certo? Eu acho que é isso. E, por último mesmo, a Carol perguntou aqui a relação da greve de 2016 com as ocupações. Né? Isso é rapidinho mesmo. A greve de 2016 já ocorreu de forma concomitante, né? Ao mesmo tempo que as ocupações. Assim, infelizmente, algumas correntes do sindicato negligenciaram o apoio às ocupações, negligenciaram, deixaram à parte os estudantes. Só que teve muita galera, muitos militantes, professores e professoras em geral, acompanharam e deram muita força às ocupações. Então, acho que esse apoio às ocupações aconteceu muito de forma organizada, de certa forma também, só que de forma até, como é que eu vou dizer, não teve um apoio institucional do CEP. O CEP ajudou, sim, só que não deu apoio jurídico porque não podia. Apoio político deu, só que não de forma integral, que eu acho que poderia ter dado. É uma polêmica, inclusive, sobre isso. Eu acho que é isso. Desculpa, falei muito, tá, gente? Foi mal. Tem uma questão aqui, tá, que foi feita para o professor José Damiro, para que ele falasse um pouco mais sobre a prática no orfanato de Prevost, não sei como fala, como era a prática na educação infantil deste orfanato. Falei um pouco rapidamente, né, mas a prática era justamente envolver as crianças dentro das atividades do orfanato. Né? Uma coisa também, uma questão que eu não acabei tocando, né, que dentro do orfanato, a proposta do Urban na educação integral também levar em conta os jogos. Né? Então, tinha os jogos também dentro da questão pedagógica. Né? Então, o brincar estava presente, né? Então, tem algumas fotos que eu não coloquei ali nessa apresentação, mas mostram as crianças com jogos, com perna de pau, o pátio assim cheio com arcos, bolas. Então, você tinha a necessidade do jogo é importante para
o lúdico, né, para a formação daquela criança. Então, o Porroban, que era formado na escola normal, ele vai colocar tudo isso em prática. Então, eu não posso precisar exatamente de educação infantil, né, porque não tinha muito essa diferenciação, né, então as crianças estavam todas juntas ali, claro, os mais novos e os mais velhos, né, e a turma do meio, assim, vamos falar. Então, não tinha muito essa diferenciação. Tem uma questão que eu acho que é importante aí, que eu acho que eu passei também muito rápido, né, que o Guilherme falou um pouco, né, do epistemicídio. Eu acho que é super importante a gente estar discutindo isso e deixando bem de forma objetiva, né, para as pessoas entenderem, né, como que ocorre esse apagamento em tudo, né, que há um objetivo de você criar uma sociedade hegemônica, todo mundo pensando igual, todo mundo gostando das coisas iguais, né. Então, o Rodolfo de Jong, inclusive, quando ele fala sobre centro e periferia, ele fala isso, os centros todos são iguais. Se você vai no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, no centro de Nova York, eles são iguais, né? Claro, vai ter algumas coisinhas diferentes, mas eles são iguais, porque há uma necessidade disso, né? E as periferias não, as periferias elas têm uma outra dinâmica, elas têm uma outra vida, né? E isso que se busca apagar com isso, né? Além das questões criminosas, né? Também dentro das questões históricas, né? Das lutas, por exemplo, dentro das lutas no Brasil contra a escravidão, né? O que foi feito, o que os negros fizeram, qual a resistência, né? Mostrar as construções, né? que ocorreram, né, tanto teóricas como práticas, o que é um quilombo, como isso assim é descartado dentro de um processo de educação, né? E eu falo isso assim de um certo lugar, como mestre capoeira, porque eu trabalhei dentro de uma escola para surdos, em um determinado momento, com um projeto de capoeira em que envolvia toda a comunidade escolar, né? Desde as aulas de matemática, passando pelas aulas de história, de geografia, né? Então todas as professoras se envolveram dentro desse projeto. Então foi muito bom, as crianças assim adoravam, né? Mas são coisas assim pontuais e pequenas, né? Mas acho que existe o espaço para isso dentro da escola pública, né? E a gente lutar contra isso, contra esse discurso que quer hegemonizar com um discurso falso estamos civilizando, né? Isso é no Brasil afora, assim, em todo lugar, né? Então, por exemplo, eu sou lá de São Paulo, do interior de São Paulo, a cultura caipira ela foi assim, depois de um tempo começou a ser retomada, né? Porque o caipira é feio, você não pode ser caipira, né? Então você tem que acabar com tudo isso, porque você tem que ser moderno, né? O nosso país tem uma fome, uma sede de modernidade, mas é uma modernidade que apaga o passado, destrói o passado, né? E com isso esconder e apagar todas as lutas de resistência, né? Então, quando eu penso isso também, eu penso na questão do sindicalismo, né? Eu acho que o sindicalismo hoje ele tem que ter um projeto de sociedade. Qual o projeto de sociedade que nós temos, né? Qual o projeto de sociedade nós queremos, né? E buscar concretizar isso. Um projeto que não sai do papel, a gente conhece. Muitos projetos político-pedagógicos da escola fica só no papel, né? Essa é a realidade. Acho que a gente tem que fazer projetos que saiam do papel, projetos que realmente se contraponham a essa exploração, a essa marginalização e assassinato das pessoas, que as pessoas elas vão sendo apagadas mesmo, né? E cada vez mais, então acho que o sindicalismo ele tem que estar pensando nisso, tem que ter um projeto de sociedade, porque não adianta a gente ficar assim, só para encerrar essa fala agora, não adianta a gente ficar pensando assim, nós temos que salvar as baleias, nós temos que salvar os ursos polares, né? Enquanto a gente não mudar a concepção, a mentalidade das pessoas, né? As pessoas mudarem a sua mentalidade, a gente vai sempre continuar fazendo isso. Temos que salvar a Amazônia. Por quê? Porque tem o capital que está destruindo por conta dos seus projetos de lucro, de altas faturas. Então, acho que é importantíssimo a gente ter isso em vista, né? E levar para o campo da educação, levar para o campo sindical, né? É isso que eu me empolguei um pouco aqui, no sentido de que é um tema
muito rico mesmo. Só para dialogar aqui, Damiro, acho muito importante essa reflexão. E isso, cara, isso é fundamental que a gente pense desde a escola básica. Nós, professores da rede estadual, por exemplo, eu dou aula para 12 turmas do ensino médio, né? Aqui em Vila Isabel, e eu fiz uma pequena contagem, né? De quantos estudantes eu tenho, essa plataforma que eu tenho tendo que usar aí. Aí eu fui lá e fiz uma contagem geral de 12 turmas. Eu tenho 504 estudantes, entre aspas, tá? Na lista lá, 504 estudantes. É lógico que muitos já evadiram, já saíram da escola e tal, já não estão mais acompanhando. Só que olha o público que a gente tem. Olha o público, por exemplo, que o Vini deve ter em Nova Iguaçu, que o Damiro tem na Unirio, certo? E que diversos colegas têm em várias localidades aqui do Rio e do Brasil em geral, né? Então, pensar para de educação, até começando o que a Ana Cristina colocou aqui, o projeto de escola, o projeto de educação, ele precisa ser pensado para anteontem. Pensar em educação e pensar em sindicalismo, aí eu vou até reforçar o que o Damiro falou aqui, é pensar em modelo de sociedade. Se a gente quiser, por exemplo, ficar o tempo inteiro batendo de frente contra o Estado o tempo inteiro, e não criar alternativas, se a gente quiser o tempo inteiro ficar pensando de 2 em 2 anos, fazer campanha para o político A ou B, ele é menos pior e tal, e vai dar um salário melhor para nós. Quem disse? Quem disse isso? Não tem fórmula mágica. É uma conjuntura internacional. Esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, também, é de até arrasada. Então, retirada de direitos de forma assim, radical, na raiz mesmo. Tirar tudo que conquistamos lá no início do século XX está indo por água abaixo. A resistência é o quê? Para boa parte da população ou de parte do movimento social, de 2 em 2 anos, com a eleição, seja municipal ou no âmbito federal. Não vai ser. Não vai ter como. Então, se a gente começar a pensar, colocar em prática a alternativa, pensar em sindicalismo para além do que a gente tem hoje em dia, pensar numa escola, em modelo de educação para além do que a gente tem hoje em dia também, isso não é difícil. É trabalhoso. Tem que ter muita gente. Agora, isso a gente faz no nosso dia a dia, ou tenta fazer no nosso dia a dia. É uma mudança que vai ser estrutural, de médio e longo prazo. Mas se a gente não começar a colocar isso em prática, de forma coletiva, e tentar avançar no debate cada vez mais, vamos continuar enxugando o gelo e correndo, o cachorro correndo atrás do próprio rabo, não saindo do mesmo lugar. Vamos chegando a 1h30 de live, de exposição, de debate. Eu imagino que a gente conseguiu dar resposta ao conjunto de questões que foram colocadas, tanto para o professor José Damiro quanto o Guilherme. Eu estaria aqui fazendo uma rápida fala e passaria aos dois para eles poderem fazer esse encerramento. Tá? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação de todos e todas em nome do sindicato, trazendo um debate com a relevância que ele tem para a conjuntura
atual que a gente está enfrentando na educação e na educação pública, né, e na escola. Eu não poderia deixar, né, de demonstrar o meu luto em relação aos 124 mil pessoas que foram mortas pelo Covid, muitos educadores e educadoras, muitos militantes, muitas militantes, sindicalistas, companheiros e companheiras nossas, estudantes, pessoas que não mereciam morrer no anonimato, população de rua, a população que mora nas favelas e nas periferias. Então, eu acho que toda e qualquer atividade a gente não pode esquecer essa memória, deixar de falar, porque a perspectiva não é boa no campo da saúde, a gente está enfrentando isso na área da educação. E hoje eu vim contribuir na mediação, eu vim mais escutar do que contribuir com uma fala, mas não poderia deixar de falar de 3 referências na educação e, com certeza, para quem pratica a educação libertária, a pedagogia libertária, a pedagogia crítica, enfim, essas várias formas de fazer educação que criticam esse modelo de sociedade e propõem algo mais igual, com mais liberdade, com mais justiça, de 3 figuras na educação. Um que montou um orfanato autogerido dentro de um gueto e do campo de concentração, o polonês Janusz Korczak. Não poderia deixar de falar de um titã do pensamento muito esquecido também na educação, o querido Maurício Strattenberg. E não poderia deixar hoje, no Brasil, que tem, né, na banda de cima uma excrescência no poder, não dá nem para falar o nome, né, do educador Tá desligado o microfone, filho. Termina a tua fala. Tá desligado. Fala aí. Liga o microfone, filho. Eu terminei. Então, eu vou falar minhas palavras finais aqui, muito breve. Agradeço o convite do CEP para participar dessa transmissão ao vivo pelo canal, né? Acho que é extremamente fundamental, inclusive, assim, mostrar e discutir a educação libertária, a educação anarquista, né? O projeto de educação para a construção de uma nova sociedade, isso é fundamental. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, estar com o Guilherme, com o Will. Para fazer essa noite assim foi muito boa, eu gostei muito de falar desse assunto, as perguntas também foram excelentes, agradeço às pessoas que colocaram, né? E estamos à disposição, as pessoas que quiserem entrar em contato, não é difícil me achar, fiquem à vontade, né? E agradeço mais uma vez estar presente com vocês aqui nessa mesa, achei essa discussão muito boa, né? Melhor seria presencial, mas assim, a gente tem que realmente se cuidar,
né, cuidar das pessoas, ser solidário, muito solidário nessa época, nesse momento que nós estamos vivendo, né? E lembrando que a pandemia não acabou, né? Então, essa coisa de voltar, de sair ir para a escola, é uma falácia e uma atitude irresponsável, né, do Estado. Então, eu deixo essas minhas últimas palavras e agradeço, né? E apenas lembro, né, finalmente, eu não vou... A pergunta que eu deixei, né, qual o objetivo da educação e quais os seus limites, e a quem interessa a autonomia das pessoas, né, fica para todo mundo que assistiu a live, que acompanhou, que assistiu depois a gravação, que é um desafio, né, que nós temos aí à frente, né. Agradeço mais uma vez, agradeço a todos aqui e as pessoas que participaram e assistiram. Muito obrigado mesmo. Galera, muito obrigado. Valeu, Vili, Damiro, muito obrigado mesmo. Feliz por esse debate, por essa conversa aqui, muito importante. Repetindo que é um momento histórico, tá? Um momento histórico dentro do CEP. Nunca tivemos um debate num fórum oficial do sindicato sobre educação libertária. Conversei com outros camaradas e realmente nunca teve, eu acho. É muito importante a gente falar mais sobre isso em tempos que a gente tem tanta desesperança, tanta gente morrendo do nosso lado, de forma que o presidente fazendo piada em relação a isso. O maior representante da democracia representativa que a gente tem aí, né? Essa farsa plutocrática que a gente tem aí, o cara faz piada com a morte de 125 pessoas, né, Vili? 125 mil pessoas, praticamente. O cara faz semanalmente piada com a morte das pessoas. E debater educação libertária é fundamental. A gente não pode, de forma alguma, daqui para frente, deixar de ocupar os espaços e falar sobre esse assunto. De forma alguma. E eu vou trazer aqui uma reflexão do Proudhon, que está no livro do Gregory Chambard, que ele faz um apanhado na trajetória do Pellotier, que até o Damiro falou um pouquinho aí, no início da fala dele. Abre aspas. O trabalho educativo não precede a ação revolucionária. Ele a acompanha e nutre-se dela. A ação e a reflexão estão imbricadas. Da experiência nascem os princípios, que, por sua vez, reforçam as práticas. O sindicalismo revolucionário não aparece como uma teoria social abstrata, construída a priori, mas como um pensamento vivo, que se regenera na ação. Agir é sempre pensar, dizer é fazer. Tá? Então, com essa citação, acho muito bacana essa citação, para a gente pensar e colocar em prática nossas ações. E muito obrigado, Damiro, Vili, todos que participaram, todos e todas que participaram. E a luta continua. Um abraço.